Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e vamos visitar duas cidades. Uma já lá tivemos há 2 semanas, que é Jope. Vamos até Jope e vamos até Cesareia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu queria, nesta manhã, despertar a tua atenção, declarando que Deus, eu acredito que Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas. Amém? Será que Deus não pode fazer algo novo? Eu acredito que Deus quer fazer coisas novas, né? Muitas vezes nossa vida vai e conformamos com alguns fracassos, com algumas derrotas, com algumas situações. Mas eu acredito que o meu Deus, como cantamos há pouco, este último cântico, Ele é o Deus que prepara um caminho no deserto, é um Deus que faz milagres, é um Deus que opera coisas grandes entre nós. Amém? E eu nesta manhã queria, meditando um pouco sobre este tema, pensar um bocadinho, quando nós nos esforçamos e quando até queremos e fazemos coisas boas, né? Temos boas ações, mas parece que falta alguma coisa mais. Há um vazio. Há alguma coisa que falta preencher na nossa vida, né? E em relação às coisas espirituais, nós encontramos neste texto um homem chamado Cornélio, que era um homem que tinha muitas características boas, né? Inclusive era um homem religioso, mas ser religioso, ter uma vida de oração, não significa ter a salvação. Amém? Exatamente, Cornélio ajuda-nos a perceber, também para a igreja, o papel que cada um de nós tem e que deve desempenhar, pondo-se na pele de Pedro. Amém? Pedro, o apóstolo, e neste texto nós percebemos muitas vezes que as lutas que Pedro teve também são as lutas que nós temos, porque Deus quer usar a cada um de nós, ainda neste tempo, porque há muitas pessoas à nossa volta que parece que tudo vai bem, mas afinal ainda lhes falta alguma coisa, ainda há um vazio na sua vida, um vazio no seu coração que precisa ser preenchido. Eu não sei se teremos aqui alguém nesta manhã que sente esse vazio. Eu quero dizer que nesta manhã podes sair daqui com a tua vida plena de paz, da presença de Deus na tua vida. Na sexta-feira o pastor Helder falou muito sobre isso, a importância de nós, mais do que tudo, buscarmos e termos a presença de Deus na nossa vida, mais do que uma religião, mais do que uma vida à igreja, mais do que a presença de proteção espiritual, com anjos, com etc. Nós precisamos sentir, experimentar a presença de Deus constante na nossa vida. Amém? Este texto é muito grande, não vamos lê-lo, mas vamos estudá-lo. Amém? Leia lá em casa todo o capítulo 10, mas vamos estudar o 2, 3, 4, 5, 10 versículos que sejam necessários para nós podermos nesta manhã estudar sobre este tema. Amém? Quando ser boa pessoa ou fazer tudo bem não é suficiente. Amém? Eu acredito que Deus sempre quer fazer alguma coisa nova na nossa vida. E Cornélio, ele era um homem de caráter. Veja comigo, no versículo 1, diz-nos exatamente isso. 10, 1 de Atos dos Apóstolos. E havia em Cesareia um varão, por nome chamado Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, de contínuo orava a Deus. Vemos então que este homem era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, então vemos que ele era uma pessoa devota. Amém? Também mostra a sua posição, a sua profissão e a sua posição, porque naquela altura ser alguém militar, podemos dizer assim, somente um romano, tinha uma posição destacada. Ele era centurião. Amém? E não era qualquer um que era centurião, né? Tinha que ser uma pessoa comprometida, né? Uma pessoa zelosa no seu trabalho, nas suas funções designadas. Era um homem responsável diante das responsabilidades militares que lhe foram confiadas. Também vemos outra característica positiva na vida de Cornélio, e que ele era um homem que não era ganancioso
Ele não era um homem, na verdade, forreta, mas era um homem generoso, né? Ele tinha compaixão e fazia abnegadamente. Na verdade, diz que ele fazia muitas esmolas ao povo. É uma coisa boa, amém? Hoje, infelizmente, há pessoas que dão, mas para receber, costuma-se dizer, dá-se uma chouriça para apanhar o porco inteiro, né? Mas não vemos isto, né? Vemos que era um homem verdadeiramente abnegado, um homem com compaixão e ajudava as pessoas, na verdade, à sua volta da cidade onde ele estava, que era em Cesareia, né? E depois vemos um aspecto espiritual. No verso 2, vamos ler ainda, diz assim, e de contínuo ele orava a Deus, verso 3, este quase a hora 9 do dia até às 3 horas da tarde. Quando ele estava em oração, por volta das 3 horas da tarde, era um homem que continuamente, ele tinha momentos prolongados de oração. Ele tinha momentos, na verdade, não era uma oração de 5 minutos. Diz que de contínuo, era alguém, na verdade, que orava continuamente. E por volta das 3 da tarde, a hora 9, ele teve uma visão. Ele viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E ele, Cornélio, fixando os olhos no anjo, nele, e muito atemorizado, claro que sim, disse: Que é, Senhor? E o anjo disse: As tuas, olha, veja lá, o que é que Deus pensava da vida de oração de Cornélio? Diz: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, então ele era um homem, na verdade, de oração, um homem fervoroso, né? Piedoso, devoto, né? Para além disso, ele também era um homem de ação. Era um homem que, em relação às coisas espirituais ou a Deus, na forma da luz que ele tinha, dentro da luz que ele tinha, ele obedeceu imediatamente a Deus. Veja o versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope, que era onde estava Pedro, e manda chamar Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, era outra pessoa onde ele estava instalado, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou, pois, Cornélio, 2 dos seus criados e um piedoso, veja, alguém também devoto, um piedoso soldado que estavam ao seu serviço, e enviando-lhes, contando tudo, os enviou a Jope. Amém? Irmãos, ele foi obediente. O Senhor falou com ele através do seu mensageiro. O anjo significa um enviado, né? E ele fez exatamente como o Senhor lhe tinha pedido naquela visão. Amém? Para além disso, vemos também, estudando o texto, vemos que Cornélio era um homem que tinha uma grande influência, né? Começando pela sua própria família. Um exemplo para nós. Amém? Ser um exemplo para a família. Amém? Diz que no verso 2, voltando atrás, diz que os que estavam em sua casa, diz, era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Então ele era um homem, podemos dizer que era um homem que influenciava no sentido positivo, espiritualmente. Podemos dizer que ele era o líder da sua família, ele era o sacerdote. Podemos dizer, alguém que intercedia diante de Deus também pela sua família. Amém? Irmãos, e é importante que isto possa acontecer, nesse sentido. Cornélio é um exemplo para nós como igreja. Amém? Que o Senhor possa levantar sacerdotes no lar. Amém? As nossas famílias. Deus quer salvar toda a família. Já vamos ver esse aspecto aqui no aspecto da conversão de Cornélio e daquilo que o plano de Deus para a salvação de Cornélio, porque não estava só incluída a vida dele, e já vamos ver porque no capítulo 11 está lá uma explicação que a salvação não era só para Cornélio, mas era para toda a sua família. Amém? Já vamos ler esse texto. Irmãos, pense nisto.
É bom que a mulher esteja na igreja e deve orar pelo seu marido, pela sua casa, para que Deus abençoe, para santificar o seu marido, né? Para santificar os seus filhos. Mas é bom que Deus possa levantar Cornélios, é bom que Deus possa levantar Jós, pessoas que, pais, que põem a sua família no altar. Mas é bom também que Deus levante Déboras, né, que foi uma mãe para Israel e que intercede não somente pelos filhos, mas por toda a nação. Nós somos chamados, né, porque Ele nos fez, como diz Pedro mais à frente, e ele começa a perceber estas coisas, que Deus nos chamou para sermos sacerdotes, né, uma nação santa, sacerdócio real. A igreja tem um grande papel neste aspecto da oração. A oração move montanhas. A oração desfaz os obstáculos no coração dos familiares, dos vizinhos, das situações que estão à nossa volta. E é importante que nós possamos levantar bem alto, na verdade, este ministério de intercessão. Um Josué, por exemplo, né? Um Josué que ele podia declarar e fazer também a sua parte para que isso pudesse acontecer. Ainda tivemos algumas dificuldades também, porque às vezes a gente quer por um lado, mas as coisas não é pela força, não é pela violência. Assim como Jó, ele tinha a sua família do altar, mas não evitou que os seus filhos andassem em banquetes e coisas que muitas vezes, e por isso é que ele intercedia, porque Deus não fosse eles estarem no pecado contínuo, né, com as bebedeiras, com essas coisas todas, mas mesmo assim que tínhamos os nossos filhos em ambientes pecaminosos, cabe a nós como pais e mães interceder por eles, né? Josué podia declarar e ter isto bem como um lema na sua vida: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que este lema não possa ser perdido, meu irmão, minha irmã, na tua vida. Não desistas dos teus filhos, não desistas dos teus netos e intercede por eles. Amém? Intercede por eles. Amém? É interessante que, olhando para estas características de Josué, perguntamos, então, mas o que é que lhe falta? Não é? É interessante que Lucas, ao escrever o livro dos Atos dos Apóstolos, né, ele registrou todos estes aspectos tão maravilhosos da vida de Cornélio. Não é? Irmãos, olhando para este homem, o que é que nós dizemos? É um crente, é um cristão. Mas olhando com os olhos de Deus, vemos que falta-lhe algo muito importante. E é isto que nós precisamos como cristãos, como filhos de Deus, comprometidos com Ele e com a Sua Palavra, perceber a visão de Deus em relação a, ai, boa pessoa, ai, ele faz orações, ai, fala em Deus, ai, isso. Mas será que há um compromisso, um comprometimento dessa pessoa com Jesus? Será que não existe um vazio enorme no seu coração? E nós ficamos a olhar e ficamos inativos porque, é boa pessoa, é uma pessoa que até fala de Deus, é uma pessoa que não faz mal a uma mosca, é uma pessoa que só faz bem às pessoas. Irmãos, como igreja, nós precisamos perceber a visão como Deus vê a humanidade. É verdade, todas essas coisas estão em consideração diante de Deus. Devemos também Jesus falou em relação à condenação eterna, falou em vários aspectos de rigor, né? Mais ou menor condenação. Mas não falou que ninguém que seria salvo porque teve um comportamento exemplar, porque teve uma vida religiosa, piedosa, devota. Não. Diz que é pela graça que somos salvos por meio da fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. E não vem das obras para que ninguém, absolutamente ninguém, se glorie. Então, Lucas registou em Atos dos Apóstolos este episódio e todos os praticados da vida de Cornélio, né, para nos mostrar que ser boa pessoa não é suficiente.
problema de Cornélio é exatamente este, né? Apesar de toda a sua bondade, ele estava condenado ao inferno e precisava de um Salvador. Ele, apesar de todas as suas orações, ainda estava perdido em seus delitos e em seus pecados. Será que temos aqui pessoas como Cornélio que têm procurado fazer o seu melhor, têm procurado desenvolver uma vida espiritual, religiosa, mas que ainda não rendeu a sua vida completamente ao Senhor Jesus? Porque Ele tem sido o Senhor que tem te ajudado na tua aflição. E Ele não vai contra Ele próprio. Ele declarou: tudo aquilo que vem em mim eu não mando embora. Mas lembram-se de um outro homem chamado Nicodemos. Era um homem também muito devoto, era um príncipe de Israel, era um conselheiro espiritual também da nação e tudo em relação à lei mosaica, em relação à lei judaica. Ele estava inteirado de toda a palavra de Deus. E o Senhor Jesus disse: Nicodemos, tu até tens discernimento, percebes que eu sou mestre, percebes que o mestre significa rabi, um ensinador da palavra de Deus. Tu reconheces isso, mas falta-te uma coisa. Falta-te nascer de novo. A tua roupagem de religião, as tuas orações, as tuas leituras e estudos bíblicos têm a sua importância, mas falta-te nascer de novo. Porque há uma diferença entre uma pessoa que vem à igreja, faz as suas orações, tem a sua religiosidade, faz as suas esmolas, é uma pessoa que, quando há um peditório, ajuda, quando há uma campanha, telefona para aquelas chamadas, valor acrescentado e ajuda. Mas tudo isso, não estou a dizer contra nada disso, mas precisamos nascer de novo. Mas depois, no nosso dia a dia, as nossas atitudes. Porque Paulo, mais à frente, ele passou por isso, porque ele era um deles. Ele diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, nasceu de novo. As coisas velhas já passaram, tudo se fez de novo. É uma nova maneira, é uma mente limpa, que não está sempre a desconfiar, a ver mal, sempre, na verdade, a criticar. É uma mente pura, é uma mente em paz, é uma mente que tem compaixão verdadeira e sincera, sem esperar nada em troca. Mas a verdade é esta. Uma coisa que nós podemos ver também é uma característica de Cornélio. Aquilo era uma pessoa sincera na sua busca por Deus. E Deus recompensa aqueles que o buscam fervorosamente. Não é orar por orar, mas Cornélio, ele orava com intensidade, com fé, numa busca de Deus. E Deus viu o seu desejo. Deus viu a sua necessidade de experimentar esse preenchimento interior, essa paz interior, que afinal a sua prática religiosa, na verdade, não era suficiente. E podemos dizer que ele tinha uma prática religiosa adaptada do judaísmo. Ele não orava à Mitra, lá as divindades romanas. O mitrismo era uma religião muito popular nesse tempo, entre os romanos, mas ele buscava o Deus vivo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos judeus. Ele buscava. Isso diz aquele que se aproxima de Deus, aquele que crê que Ele existe, Deus vai recompensar, Deus vai galardoar
a sua busca, a sua procura. Amém? Então eu acredito que aqueles que buscam sinceramente a Deus, esses vão encontrar. Lembro-me da minha tia, já contei aqui várias vezes o seu testemunho, da forma como ela buscava Deus. Era uma mulher também tão religiosa, uma mulher tão envolvida dentro do catolicismo e outras situações, mas no fundo havia um vazio na sua vida e ela buscava a verdade, ela buscava preencher esse vazio, porque apesar de todo o seu cristianismo, apesar de toda a sua prática católica e fervorosa de ajuda ao próximo, havia um vazio dentro de si. Deus não enviou um Pedro à sua vida. Mas também não vou chamar que Deus usou uma burra. Ou não posso chamar uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. Mas às vezes Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usou uma pessoa descrente para levá-la à igreja. Porque não houve um Pedro, não houve uma Madalena, uma Maria, uma Ana, uma Marta, que se chegasse a ela. Mas Deus ouve a oração daqueles que são sinceros, aqueles que têm fome e sede de Deus, e Deus envia alguém. Mas eu não queria que nós fôssemos, de alguma forma, penalizados por fecharmos os nossos ouvidos, quando Deus muitas vezes está a nos dizer: tu és o Pedro, tu és a mulher samaritana, tu és o Estevão, tu és o Filipe. Então, irmãos, ouve nesta manhã com atenção: tu podes ser a resposta à oração que alguém está a fazer neste momento. Tu podes ser o mensageiro que Deus vai usar. Claro que isso tudo nos dá medo, como Pedro também teve os seus receios, teve as suas dificuldades. Mas cabe a cada um de nós, como crentes, como filhos de Deus, como nascidos de novo, ser obedientes, como Pedro e como Filipe e como outros foram. Interessante é que, e agora sim vou falar do capítulo 11, verso 14, é que Cornélio não esperava uma mensagem, não qualquer mensagem sobre Deus. Deus é bom, Deus cura, e faz tudo isso. Deus é bom, Deus cura, Deus tudo isso, Ele é maravilhoso. Mas o anjo disse-lhe especificamente, e o capítulo 11, verso 14, dá-nos luz, porque o próprio Cornélio recebeu luz daquilo que ele ia ouvir da parte de Pedro. Palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, sabemos que para que isso aconteça tem que haver uma confrontação. Porque sem arrependimento, sabe, hoje em dia esta é uma área que confrontar a pessoa com o seu pecado é uma área muitas vezes que nós não estamos dispostos a fazê-lo, porque isso é ofensivo. Não traga condenação sobre a vida da pessoa. A verdade é esta: Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém, porque as pessoas já estavam condenadas. Leia depois lá em casa capítulo 3 de João, que fala do novo nascimento. 16, que Deus fala que ama o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Mas leia também o versículo 17 e 18, está bem? Leia lá em casa o versículo 17 e 18. A verdade é que Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Irmãos, olhem para isto. Olhem para isto. O que é que levou, e está levando ainda hoje, pessoas
a sair da sua zona de conforto, irem para sítios perigosos, falar de Cristo, levar as pessoas a uma conversão, ao arrependimento dos seus pecados, ao novo nascimento. É uma compreensão do estado de uma alma sem Jesus. Quando Jesus não é a pessoa que está no centro da nossa vida. Temos aqui o pastor, esta família amada, pastor Zé Carlos, irmã Luís Mina, deixar o conforto da metrópole para ir para o ultramar. E outros foram para lugares ainda mais perigosos, como o pastor Paulo Durão, por exemplo. Mas no passado muito mais complicado foi. É porque eles tinham a convicção, como Pedro depois começou a compreender também, que no coração de Deus, irmãos, inclusive ninguém está excluído. Porque ele não vê só para uns bonzinhos, nem vê só para um povo, que era o povo judaico, mas que ele veio para todos. E toda a luta de Pedro foi essa. Quando o Senhor começa a dizer: Pedro, mata e come, Pedro, mata e come, não chames imundo aquilo que Deus purificou. E 3 vezes o Senhor teve que lhe dar aquela visão, porque Deus desafia-nos. Quando Deus tem uma missão para nós, Ele continua a nos desafiar. E cabe a cada um de nós não ser desobediente à visão, à chamada de Deus. Como? Porque a verdade é esta: como crerão em Jesus se não há quem pregue? Não é saber que houve um Jesus histórico, mas conhecer o Jesus vivo, conhecer como ter comunhão com Ele, como na verdade experimentar o novo nascimento. Arrependei-vos e convertei-vos, para que assim venham tempos de refrigério à vossa vida. Então precisamos que Deus possa renovar o nosso pensamento e percebermos o real estado das pessoas à nossa volta sem Jesus. Possivelmente nesta manhã não temos aqui nenhum Cornélio, nenhuma Cornélia, nem nenhuma Nélia ou Nélio, não é? Mas eu acredito que existe aqui Cornélios e Cornélios à nossa volta. E acredito que existem aqui Pedros e Pedras, homens e mulheres, que Deus quer usar para ser uma influência, para levar essa pessoa a experimentar a paz, a segurança que só Jesus pode trazer ao coração. Preencher um vazio enorme, que só é preenchido quando nós temos comunhão com Deus. Uma comunhão verdadeira, em que Jesus vem tomar o primeiro lugar na nossa vida. O grande pregador Charles Finney, ele, falando sobre obediência e sacrifício, disse o seguinte: o avivamento não é nada mais nem menos do que uma nova obediência a Deus. Há quantos anos oramos por um avivamento? E continuamos a orar por um avivamento. Mas queremos um avivamento sem obediência a Deus? Como o pastor Helder disse aqui na sexta-feira, para quem cá esteve e ouviu e está registado: é contigo, é conosco que Deus conta neste momento para fazer a sua obra. Há muitos Cornélios e Cornélias à tua volta.
E tu és a resposta de Deus à sua oração. Agora requer de nós obediência. Requer de nós estar perto do Senhor e ouvir a chamada de Deus. Vamos ao versículo 22, capítulo 10, avançando agora. Vemos que Pedro obedeceu. Então eles disseram a Cornélio, eles disseram a Pedro, e eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justamente a Deus e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse a sua casa e ouvisse as tuas palavras, as palavras que Pedro tinha. Então, Pedro, chamando-os para dentro, os recebeu em casa, e no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos lá da igreja de Jope. Agora veja o verso 34, mais à frente. E abrindo Pedro a boca, disse, depois de estar diante de Cornélio, a sua família e alguns amigos que ele convidou para ouvirem as palavras de salvação. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Aquilo que faltava no coração é essa paz com Deus. Amém? Este é o Senhor de todos. Verso 37. Esta palavra vós bem sabeis que veio por toda a Judeia, começando pela Galileia, depois do batismo que João pregou, e a mensagem é: arrependei-vos, né? Arrependei-vos. Ele sempre foi a mensagem. Sem arrependimento não há salvação. Se nós não conhecemos os nossos pecados, não há salvação. Verso 37 e 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Esta foi a mensagem. Cornélio foi confrontado com o seu pecado. Cornélio foi confrontado com a misericórdia de Deus para a sua vida. Porque Jesus foi ao madeiro, Jesus foi à cruz pagar pelos nossos pecados. Suas boas obras estavam diante de Deus, mas não eram suficientes para a salvação, porque não é pelas obras que nós somos salvos. Não é pelos nossos esforços. Nós fomos salvos para as boas obras. Devemos dar fruto do novo nascimento, fazer boas obras, porque esse deve ser o comportamento do cristão nascido de novo. Oração, ele é um homem devoto, um homem de oração. Amém? Estava diante de Deus, as suas súplicas, as suas orações, mas ainda precisava conhecer Jesus e ter um relacionamento com o Filho de Deus, como Jesus, como seu Senhor e Salvador. Amém? Então, eles que ouviram, a fé vem pelo ouvir, e eles ouviram a palavra. Eles abraçaram a palavra, eles receberam a palavra, como diz o verso 44, amém? E mais ainda, diz do versículo, aleluia, vamos ler ainda.
E dizendo Pedro ainda estas palavras, que o Espírito Santo sobre todos os que ouviram, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, judeus, todos quando tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro aos irmãos que vieram com ele lá da igreja de Jope: pode alguém porventura recusar água, ou seja, o batismo, para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse, os irmãos lá, neste caso agora Cornélio e a sua família, que eram agora irmãos na fé, passaram a ser irmãos na fé, amém? Rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias, amém? Que bênção! Foi de alguma forma, na verdade, compensado até com este presente, este dom maravilhoso, que é o enchimento, o batismo com o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo caiu sobre eles, eles começaram a magnificar a Deus em línguas, aleluia! Irmãos, eu acredito que Deus de hoje quer encher-nos. Quando há fome de Deus, irmãos, quando nós como Cornélio tinha fome de Deus, Deus vai não somente salvar-nos, mas vai nos encher com o seu Santo Espírito. Irmão, tu precisas desse enchimento. Havia um vazio na vida de Pedro, de Cornélio. Havia um vazio que só a presença do Espírito Santo podia preencher e completar aquilo que, na verdade, ele não conseguiu através das boas obras, através da sua vida piedosa, religiosa, mas quando ele foi cheio do Espírito Santo. Mas não ficou por aí. Não foi alguma coisa que aconteceu, um marco histórico, fui ao congresso, fui à conferência e fui cheio e ficou por aí. E foi uma coisa momentânea, mas ele próprio percebe e pede para ficar, e os irmãos da igreja de Jope para ficarem lá com eles por mais algum tempo, a receberem de Deus, a receberem a palavra, a desenvolverem o conhecimento de Jesus Cristo, do relacionamento com o Espírito Santo, do relacionamento com o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Este desejo de aprender que não acabe no nosso coração. Possamos continuar prosseguindo a conhecer ao Senhor. Mal vai o crente que pensa que já não tem mais, Deus não tem mais para si. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Deus quer te levar a um patamar mais alto. Deus tem mais para ti. Deus tem mais para ti. Esta vida de vir à igreja simplesmente ao domingo e às vezes até vem já à sexta-feira. Deus tem mais para ti. Deus quer te usar todos os dias. Deus quer que tu sejas um instrumento. Porque há muitos Cornélios e Cornélias à nossa volta. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor, Ele responde às nossas orações. As orações sinceras, as orações verdadeiras, as orações que são feitas, na verdade, com essa fome de Deus. Irmão, não sei se já estás enfastiado. O povo de Israel, que na altura chamava o maná de vil pão. Há pessoas que estão enfastiadas do culto, há pessoas que estão enfastiadas da Bíblia, há pessoas que estão enfastiadas da oração. Eu quero dizer, irmão, não permitas que o inimigo te dê esse fastio pela uma vida espiritual sadia. Mas pede a Deus que voltes a ter fome e sede da presença de Deus. Fome e sede de ser um instrumento de Deus. Fome e sede, na verdade, de ser uma bênção na vida de pessoas que estão à nossa volta. No teu prédio, na tua rua, no teu bairro, no teu trabalho, na tua família. E até muitas vezes Deus vai nos usar e vai pôr no nosso caminho pessoas que nós nem conhecemos de lado nenhum, que encontramos por acaso num supermercado, por acaso num autocarro, num comboio. Pessoas que Deus põe na nossa vida, cruza na nossa vida com o propósito de nós termos uma luz, uma influência que possa levar essa pessoa a ter um encontro com Cristo. Aleluia. Irmãos,
na casa de Cornélio, naquele dia, um novo capítulo na história da igreja foi aberto. Cornélio precisava de Pedro, amém? Como mensageiro do Evangelho para conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Irmãos, porque em nenhum outro há salvação. E Pedro precisava de Cornélio e das suas, deste episódio, desta experiência que levou Cornélio à salvação, para que na sua mente ele pudesse entender todo o plano de Deus, que ninguém está excluído, que os gentios não estavam excluídos do coração de Deus, porque Deus amou o mundo e continua a amar. Igreja, possamos entender isso. Estamos no meio de um contexto multicultural. Estamos no meio de um contexto, cada vez a Europa é uma sociedade multicultural. E nós, como filhos de Deus, não podemos, irmãos, fechar os nossos olhos e excluir pessoas. Porque no coração de Deus estão todos. Ninguém está fora. Continua a amar. E mais ainda, Ele pagou um alto preço por pessoas de proveniência de África, por pessoas de proveniência da Ásia, por pessoas de proveniência da América Latina, seja de onde for. Como igreja, possamos ser como Filipe, passa a estrada de Gaza e falou com o etíope. Possamos ser como Pedro, que teve a sua luta, teve os seus medos, teve a sua relutância teológica, mas será que Deus também quer salvar os italianos, os romanos? Será que Deus quer salvar essa gente? Se diz, mate e come, 3 vezes o Senhor trabalhou com ele, 3 vezes o Senhor insistiu com ele, vai, não estamos imundo daquilo que Deus purificou. Houve resultados tremendos para Cornélio. Ele, a sua família, a sua casa e os seus amigos foram salvos. O Espírito Santo desceu sobre todas as pessoas que ali estavam reunidas. Foram cheias de Deus, da presença de Deus. Então, queridos, há muitas pessoas boazinhas à nossa volta, mas tem um vazio enorme que só o Espírito Santo, só Jesus pode preencher. Estamos nós disponíveis? Queremos ser obedientes ou queremos entrar no caminho da desobediência? Vamos ficar em pé. Nesta manhã, Senhor, temos ouvido que ser bom não é suficiente, ter uma vida piedosa não é suficiente, ter uma devoção e até práticas espirituais sem ter um relacionamento com Jesus Cristo. Ajuda-nos, como igreja, como instrumentos, a poder levar a Tua mensagem de amor, a Tua mensagem de misericórdia, a Tua mensagem que não exclui ninguém, absolutamente ninguém, àqueles que estão à nossa volta. Perdoa a nossa desobediência, perdoa, Senhor, quando temos fechado os olhos e negado a eficiência do Teu sangue para transformar vidas. Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o Deus que transforma, és o Deus que opera, és o Deus que preenche o vazio da alma, Senhor. Neste dia, Senhor, enche cada um de nós, Senhor, com o Teu Santo Espírito. Nós precisamos de uma unção nova e fresca nesta manhã, Senhor, da Tua presença, Senhor. Porque milhares estão à nossa volta, Senhor, que precisam
de ouvir as nossas palavras, as boas notícias, o Evangelho, as boas novas sobre o amor, sobre a graça, a misericórdia de Jesus Cristo. Mas também é verdade, Senhor, serem confrontados com o seu estado, se arrependerem dos seus pecados e experimentarem um novo nascimento. Deus, estamos diante de Ti, Senhor, nesta manhã. Reveste-nos com a Tua graça, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.